Bom dia! Tudo bem, crianças? Hoje a gente vai falar sobre uma história de Jó. Nosso tema da historinha de hoje é Jó sofreu e venceu. O nosso texto de hoje está no capítulo de Jó, no texto de Jó, capítulo 1, 2 e o 42, tá? Tá lá na Bíblia, neste capítulo. E o nosso versículo-chave está em Salmos 28, 7. Vamos recitar o nosso versículo? O Senhor é a nossa força. Tá? Então, memorizem. Vamos de novo? O Senhor é a nossa força. Salmos 28, 7. Tá? Então, a nossa história de hoje é sobre Jó. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito obediente a Deus, né? Jó, ele era uma pedra preciosa para Deus, né? Não que as outras pessoas não sejam, mas Jó realmente ele era diferente, ele era muito obediente a Deus. E Deus amava muito Jó, né? E devido a isso, Jó tinha muitas riquezas. Jó era um homem muito rico. Ele tinha muito gado, ele tinha muitos animais, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos camelos, ele tinha muitos gados, né? Cavalos, muitos filhos. Jó tinha 10 filhos e muitos empregados, porque para poder tomar conta disso tudo que ele tinha que ter muito empregado, né, crianças? Porque não dá para poder só Jó tomar conta disso tudo junto com seus 10 filhos, por causa da bonança que ele tinha, ele era muito rico. E aí, um certo dia, Satanás chegou para Deus e falou assim: olha, o seu servo Jó, ele só é fiel porque o Senhor permite que ele seja rico. Retire a riqueza dele para você ver que ele não vai ser fiel a ti. E aí Deus permitiu. Deus foi lá e tirou as riquezas dele, né? Jó estava em casa e uma certa vez, um certo dia, chegou um empregado apavorado e falou com ele: Jó, o seu gado foi roubado. Todos os empregados que tomavam conta do seu gado morreu. Enquanto ele ainda falava, chegou um segundo empregado e falou: Jó, as suas ovelhas, elas foram mortas e os pastores das ovelhas também. Enquanto o segundo falava, ainda chegou um terceiro: Jó, os seus camelos foram roubados, os seus camelos morreram e os seus empregados que tomavam conta dos seus camelos todos foram mortos. Então Jó perdeu o gado, perdeu as ovelhas e perdeu os camelos, e fora que ele perdeu todos os empregados que tomavam conta desses animais. Será que aconteceu mais alguma coisa ruim? Aconteceu. Enquanto o terceiro ainda falava, chegou um quarto. E essa notícia foi a pior. Chegou o quarto empregado e falou com ele assim: Jó, os seus filhos estavam dando uma festa e veio uma ventania e derrubou o local onde eles estavam e todos morreram. Então Jó perdeu todos os seus animais, os seus empregados e ainda perdeu todos os seus filhos. Ele tinha quantos filhos? 10 filhos. E ele perdeu todos os filhos. Só que apesar desse sofrimento todo, Jó não reclamou. Ele permaneceu fiel a Deus e agradeceu a Deus por ele ainda estar vivo, por ele ainda estar com saúde, né? Jó ainda agradeceu a Deus pelo que ele ainda tinha, que apesar dele ter perdido bens materiais, mas ele poderia recuperar. Aí chegou novamente Satanás a Deus e falou com ele, falou assim: olha, o seu servo Jó, ele ainda continua fiel ao Senhor porque ele está com saúde. Permita que ele
fique doente para você ver se ele vai continuar fiel a ti. E aí Deus permitiu. Então Jó ficou doente. Jó ficou leproso, cheio de feridas pelo corpo, né? Não tinha um local no corpo de Jó que não tinha uma ferida. E mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus. Jó não reclamou. As suas feridas coçavam muito, né? Ele rolava nas cinzas, né? Quando você queima alguma coisa e aí sobra aquelas cinzas, aquele pozinho, ele rolava em cima das cinzas, para poder ver se conseguia aliviar a coceira, aliviar as dores. Ele coçava suas feridas com um caco de telha, né? Pegava o caco da telha que tinha lá, uma pedra, e coçava, para ver se conseguia aliviar a coceira do seu corpo. Jó ficou muito doente. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele não reclamou e continuou louvando ao Senhor. Só que as pessoas que estavam ao seu redor, né, a sua esposa, os seus amigos, começaram a não acreditar mais naquilo, né? Não acreditar que Jó passava por aquele sofrimento todo e ele ainda permanecia fiel, agradecendo a Deus. Não, a sua esposa falou com ele que era para ele desobedecer a Deus, que era para ele falar mal de Deus, que era para ele largar o Deus que ele seguia. Os seus amigos achavam que Jó tinha cometido algum pecado e por isso que ele estava passando por aquele sofrimento todo. Só que não era por causa de nenhum pecado, né? E eles estavam totalmente errados, né? Jó, mesmo não tendo ninguém a seu favor, ele ainda continuou louvando ao Senhor e agradecendo a Deus pela sua vida. E aí, depois disso tudo, depois de todo o sofrimento, depois de ele ainda permanecer fiel a Deus, apesar de todo o sofrimento, Deus restaurou a sua vida. Deus restaurou os seus animais, os seus bens materiais, o seu gado, os seus camelos, as suas ovelhas, os seus empregados, restaurou a sua saúde e deu a ele mais 10 filhos. Então, Jó novamente pôde ser fiel a Deus. Pôde ser não, né? Permanecer fiel a Deus. E agora com muito mais graça, com muito mais bens materiais do que ele tinha, né? Se ele tinha lá, sei lá, 10 cabeças de gado, 10 animais, né? 10 cavalos, Deus deu a ele 20 cavalos. Deus duplicou, né, os seus bens materiais, a sua graça. Porque apesar de todo o sofrimento que ele teve, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não reclamou. Então, criança, a história de Jó, ela é um exemplo pra gente. Principalmente no momento de hoje que a gente passa, né? A gente aí vive reclamando das coisas, reclamando que a gente não pode ir pra aula, reclamando que a gente não pode sair de casa, que a gente não pode ir no shopping, né? Que a gente não pode fazer mais nada. E às vezes a gente reclama muito, só que a gente tem que estar sempre firme e lembrando que Deus é a nossa força. Tá? Então, Jó, ele sofreu, mas ele venceu, porque ele não reclamava. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele continuou louvando ao Senhor, mesmo no sofrimento. Então, Jó sofreu muito, mas ele venceu porque ele confiava muito em Deus. E ele sabia que, apesar de todo o sofrimento, Deus ainda o amava, como ele sempre o amou, e que ele iria restaurar a sua vida. Então, é assim que a gente deve permanecer. Hoje a gente está nesse momento, mas a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Estar sempre revivendo isso, restaurando essa ligação que a gente tem com Deus. Então, a gente tem que estar sempre firme e certos de que a gente vai passar por esse momento,
firmes, e que Deus vai continuar nos abençoando e abençoar muito mais depois que a gente passar por esse momento, certo? Então, essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha de hoje. Que Deus continue abençoando a semana de vocês. Que vocês permaneçam fiéis a Deus e parem de reclamar, viu? Se tá doente, se perdeu algum brinquedo, se não tá indo pra escola, se não pode ir pra casa do coleguinha, não reclama não. Agradece a Deus por você ter uma família, por você ter um teto, por você estar debaixo de uma casa. Quantas pessoas, quantas crianças, neste momento de pandemia, dessa doença, estão lá fora sem um teto, né? Estão morando no meio da rua, estão dormindo na rua. Então a gente tem que agradecer realmente a Deus por todas as bênçãos que Ele faz, que Ele dá pra gente, certo? Então, boa semana para vocês, que Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau! Jó era muito rico, tinha 10 filhos e servia ao Senhor. Perdeu tudo e a má notícia ouviu: teus filhos morreram, a casa caiu. Eu sei que vive meu Redentor, Jó foi capaz de dizer: o que diria eu nessa hora? O que diria você? Jó permaneceu fiel, e tudo em novo Deus lhe deu. Como é bom servir ao Senhor no céu, como é bom amar a Deus. Jó era muito rico, tinha 10 filhos e servia ao Senhor. Perdeu tudo e a má notícia ouviu: teus filhos morreram, a casa caiu. Eu sei que vive meu Redentor, Jó foi capaz de dizer: